Olá, a paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão, que Deus abençoe, que você tenha uma excelente tarde, cheio da presença de Jesus Cristo, que o Senhor envie anjos para a sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. E eu vim trazer mais uma palavra de ânimo da parte do Senhor Jesus para você. E hoje, na hora que eu estava orando, pedindo para o Senhor uma palavra, Ele me deu uma palavra que tocou meu coração. Quando Deus escreve um novo capítulo, e Ele é especialista em escrever novos capítulos de novas vidas, com novas histórias, com novas emoções, com novos roteiros. Eu tenho vivido novos capítulos de Deus. E também não é fácil não, a gente só vê o lado bom, que tem que olhar mesmo, mas tem os desafios diários, tudo, mas Deus ele é bom, e viver as respostas de orações que a gente faz para o Senhor é muito gratificante. Tem histórias na nossa vida que a gente não gosta muito de lembrar, mas elas fazem parte da nossa construção. Algumas páginas foram difíceis, cheias de silêncio, dor, e ausência de respeito. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É quando Deus decide virar a página com a gente. E Ele fez isso comigo. Eu vivi um relacionamento onde eu não era vista com os olhos que eu merecia ser vista. Ele me tratava sem nenhum valor, sem nenhum respeito. Eu sofria abusos constantes, emocionais. Eu nem sabia que eram abusos. Eu lembro uma vez, quando eu tive meu filho, eu tinha feito uma cirurgia plástica, porque eu tinha seios muito grandes, eu tinha vontade de diminuir depois que eu tivesse um filho, isso já era um plano da minha vida. Aí eu fiz abdominoplastia, eu fiquei linda. Aí eu lembro que a gente ia muito pra praia, porque meus pais tinham casa na praia, e era muito mais fácil com o bebê pra praia, porque deixa solto, e correndo, e brincando. E sempre que eu colocava um biquíni pra ir pra praia, alguma coisa, ele vinha e apertava na minha barriga. E essa banhinha aí, essa gordura aí? Gente, não tinha gordura, não tinha. E eu me enxergava gorda. Aí eu já tampava, colocava. A época que eu fiquei mais linda na minha vida foi a época que eu mais me escondi. Porque era sempre um defeito. Eu colocava uma roupa, essa roupa não tá legal? Olha, você tá gorda. E eu magra, linda. Tanto é que depois eu fui engordando. Eu acho que eu fui engordando, não sei se era proteção, ou eu não me enxergava também quando eu tava gorda. Eu comecei a não me enxergar, porque eu já me enxergava gorda. Então quando eu engordei, pra mim não tinha mudado. Eu era a mesma pessoa, porque era tantos dias que eu ouvia que eu era gorda, que tava feio, que essa banha tá sobrando, que tem banha aqui, tem banha ali. Isso numa sutileza, não era aquela coisa agressiva, é aquela coisa assim, pra você não passar vergonha, é pra te proteger. E é um abuso, eu não sabia, depois que eu fui descobrindo quantos abusos que eu sofri na minha vida. Então, Deus tá me conduzindo para falar dessa parte da autoestima, que nem era isso, eu ia falar muito mais coisas, mas já que eu comecei a falar daí, e sofri muito interiormente, porque eu já tive uma infância também que eu sofri muitos bullying, né? Que fala que, menina feia, menina chata, menina gorda, a família inteira falando, rindo, colegas rindo. E a família às vezes falava na frente dos meus pais e eles também não me defendiam, porque era tão normal praticar bullying. E, enfim, tudo isso. E a gente vai se sentindo que ninguém nos ama, que nós não temos valores. E é uma sociedade muito cruel. E eu cresci nesse meio, aí depois que eu casei, vivi todos esses abusos, e depois eu me divorciei, traição, muitas coisas tristes. E eu lembro também que quando eu divorciei, as pessoas riam, as pessoas gostaram, ficaram felizes, porque assim, aparentemente meu casamento não era ruim. Aparentemente era bom, a gente viajava muito, a gente saía muito, a gente fazia muitas coisas. Só que eram muitas noites que eu passava sozinha, que estava embalada, estava com mulher, e estava fazendo um monte de coisas erradas por aí, e eu sozinha. E quando foi chegando no limite, eu comecei a brigar, e fui me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa
triste, uma pessoa revoltada, uma pessoa briguenta, e eu queria me proteger, eu queria me defender, e era sempre brigando, e eu não tinha apoio, as pessoas riam quando eu sofria isso, e quando eu divorciei, as pessoas também riam, tipo assim, e assim, era uma vida que estava prosperando muito. E quando a gente casou, meu marido não tinha nada, meu ex-marido, ele não tinha nada. Ele chegou com a roupa do corpo. No outro dia era a boda de prata dos meus pais, eu tive que alugar a roupa dele, para vocês verem a situação que era. E meu pai deu um serviço para ele, deu uma representação, que ele ganhou dinheiro muito rápido e muito fácil, e subiu para a cabeça. E aí quando eu me separei, aí as pessoas que eram meus amigos, que eram minha família, riam de mim, se afastaram de mim e começaram a apoiar ele, porque aí eu tinha parado a minha faculdade, eu tinha parado tudo porque eu virei dona de casa e mãe, e não me arrependo, porque foram os melhores momentos que eu tive na minha vida, foram com meu filho, e hoje eu tenho um relacionamento com meu filho maravilhoso, graças a isso que foi construído anos com ele. Mas aí eu fiquei sem nada. E você vê as pessoas rindo, as pessoas felizes, porque se você tá bem, as pessoas gostam. Mas se as pessoas acham que você tá melhor do que elas já não gostam. Elas se afastam, elas têm inveja, elas vão querer fazer alguma coisa para dar errado também. Tem pessoas que é assim. Eu já cheguei até a ouvir de pessoas que falam assim, eu adoro quando você briga com seu marido. Eu e meu marido, a gente ouve e... Meu marido falou, minha esposa ouve você brigando, ela me trata tão bem quando vocês brigam. Esse nível de pessoas que eu convivia. E aí depois eu fiquei 10 anos sozinha. Sozinha não, tive alguns namorados, tudo, mas nem valeu a pena também. Mas eu queria casar, eu sempre falei que eu queria casar, e as pessoas falavam, mas você não vai casar de novo, vai casar pra quê? Eu falei, porque eu não quero envelhecer sozinho, eu quero ter um marido, quero casar de novo, quero ter uma família de novo. E as pessoas falavam que eu não ia casar de novo, já cheguei a ouvir que nenhum homem ia querer ficar comigo porque eu tinha um filho, isso eu ouvi da minha própria família. Mas quando eu entendi que essas coisas que as pessoas falavam e lançavam sobre mim era maldição, aí eu comecei a falar na cara da pessoa, você não vai casar de novo? Eu falei, eu vou sim, você não vai. Eu falei, você tá repreendido em nome de Jesus. Aí a pessoa ficava sem graça, porque daí a pessoa via que ela tá falando não é legal. Ela mesma começava a perceber. Aí quando falou também, nenhum homem vai querer você. Aí eu peguei e falei, tá repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho um filho, meu filho é maravilhoso. E aí as pessoas começaram a ficar sem graça. Eu comecei a quebrar palavras malditas na minha vida. Eu não deixava lançava e repreendia na cara da pessoa. E as pessoas torcendo para nunca dar certo, porque era isso que mostrava. Se você tá falando que você sonha em fazer algo e a pessoa tá falando que você nunca vai fazer algo, é porque a pessoa não quer que sua vida dê certo. E orando, buscando, só que eu sempre fui muito aberta, eu sempre fui te falar muito, eu sempre gosto de compartilhar minhas alegrias com as pessoas, minhas conquistas e meus sonhos. Hoje bem menos, tenho aprendido que tem que ser bem menos. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido à distância, porque eu estava no Brasil e ele na Letônia, eu contava e as pessoas, tá iludida, mais um que vai dar errado. E falava, e ria, e às vezes se a pessoa me ouvia, quando eu saía, falava por trás, falava para outras pessoas. E quando meu marido chegou no Brasil, que a gente começou a namorar mesmo, que se conheceu de verdade, as pessoas, sabe quando você vê aqui essa parte da boca da pessoa tremendo, de sem graça? Tipo, mas é verdade, deu certo. E eu fui vendo que as pessoas não estavam felizes com a minha alegria, com a minha felicidade. E só que eu entreguei para Deus, porque eu sei que Deus viu cada lágrima minha, Deus ouviu cada oração silenciosa, Deus ele viu meu coração, que meu coração realmente estava puro. E aí quando eu vim para cá, para Letônia, eu perdi 80% das amizades que eu tinha. Eu sou uma pessoa que eu conhecia muita gente, conheço muita gente, convivia com todo mundo. Um tempo eu estava com uma turma, um tempo eu estava com outra, sempre fazendo muita coisa, sempre ajudando os outros, sempre me doando, me dedicando. E quando eu vim para cá, pouquíssimas pessoas, dá para contar no primeiro ano com os dedos das duas mãos, as pessoas que eu conversei quando eu vim para cá, e agora no segundo ano que eu estou aqui, eu consigo contar com os dedos de uma mão.
E eu fui para o Brasil ano passado, que foi um presente de Deus também, porque a gente não achava que ia conseguir ir para o Brasil, porque recomeçando uma vida no país, na Europa, não é fácil, não é barato, e eu não trabalho até hoje. E não porque eu não queira, é porque eu não tenho idioma, eu não estou capacitada ainda, mas está tudo certo. Deus, ele tem suprido. E as pessoas olham assim, ela está morando na Europa, nem trabalha, olha, venceu na vida. Amém, glória a Deus. Mas não é com felicidade que as pessoas comentam, é com um pouquinho de maldade, que tô rica, que tô num castelo, que eu virei uma princesa, uma rainha. Mas eu deixei de me importar com isso não dói, isso não me incomoda. Eu só tô contando isso para vocês porque o Espírito Santo me levou a contar, porque não era nada disso que eu ia contar. Mas a palavra que Deus ele me deu foi: eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21:5. E Deus ele tem feito nova todas as coisas na minha vida, até as amizades. Talvez se eu estivesse com aquelas pessoas, não que aquelas pessoas não são boas, não têm as qualidades dela, mas eles não era para estar na minha vida nesse momento. Então Deus tirou amigos, tirou família, tirou tudo. Mas quem é essencial está. O meu filho, eu falo com ele todos os dias. Os meus pais, a minha mãe, eu falo com ela todo dia praticamente. O meu marido, ele é um grande amigo do meu filho. O meu filho e meu marido são amigos. Para quem falava que nenhum homem ia me querer, as pessoas falavam porque eu tinha um filho. Então, hoje, o meu marido e meu filho, eles têm planos juntos, têm de focar em algumas coisas que eles trocam mensagens dele. Eu nem sei do que se trata. Sei do que se trata, mas eu não sei o que eles falam. Conversa deles. E hoje, o meu marido, ele olha para mim, esse dia eu acordei, e eu tô sem chapinha. Esse dia eu comprei uma chapinha e não chegou ainda, que eu quis comprar mais barato. Aí eu tava tomando café da manhã, ele olhou pra mim, eu com esse cabelo assim, ele: você tá tão linda, você é tão linda. E ele me elogia, ele falou assim: você não usa muita maquiagem, você é bonita, você tem uma beleza natural. E ele chega do serviço, ele me elogia, ele vai trabalhar, ele fala que me ama. É aquela coisa, a construção do dia a dia, sabe? E a gente não sai sozinho, muitas pessoas acham ruim, criticam porque acaba denunciando a vida delas, mas a gente tem um tratado. Assim, eu saio sozinha, encontro algumas amigas, eu tomo café, vou almoçar, até jantar na casa de alguma amiga, algum restaurante. Só isso, eu não vou para um bar à noite sozinha sem meu marido, ele também não vai sem eu. E essas coisas denunciam os outros casamentos que têm uma mais liberdade e às vezes isso causa briga. Esse negócio de sair marido para um lado, mulher para o outro, não estou julgando, não estou falando que é errado. Para mim não serve nem para o meu marido. E Deus preparou um homem que pensa como eu, que cuida como eu e que respeita como eu. Então, isso estou te contando para te dar uma esperança, para você saber que é possível. E outras pessoas falavam: você está muito velha, você está velha, e ele não vai te querer, porque eu tenho 47 anos e meu marido tem 34 anos. E as pessoas falavam que eu tô velha, que eu não ia ficar com o homem mais novo, e que o homem mais novo que ia me querer por interesse. Eu não trabalho há 2 anos e ele trabalha muito, porque eu não trabalho. E Deus fez nova todas as coisas. O Senhor, Ele realizou o desejo do meu coração. E Ele cuida todos os dias. Ontem eu estava falando com uma amiga que eu orei muito junto com ela quando eu estava no Brasil. Aqui também a gente gosta de jejuar juntas. Sempre caminhar juntas no mesmo propósito. Aí eu não sei o que eu falei para ela. Ela: nossa amiga, você é tão sábia. Aí eu falei: não, eu não sou sábia. E eu não sou mesmo. Jesus, o Espírito Santo tem me conduzido desde quando eu cheguei aqui na Letônia. E eu tenho agido com sabedoria. Mas não é da minha sabedoria. Eu peço a Deus sabedoria e Ele vai conduzindo. E eu consagro minha vida ao Senhor, meu casamento ao Senhor. Então, Ele está conduzindo e as coisas estão dando certo, as coisas estão acontecendo, porque eu ouço a voz de Deus e eu obedeço a Deus, e a gente faz as coisas de acordo com os princípios do Senhor. E é incrível a sabedoria que Ele vai dando e a forma que Ele vai conduzindo mesmo. Porque é maravilhoso isso que eu vivo. Eu não planejei dessa forma.
E o meu marido serve ao Senhor junto comigo, a gente busca Jesus todos os dias e a gente quer mostrar Jesus através da nossa vida, no nosso dia a dia. E é isso. Esse versículo, eis que faço nova todas as coisas, é uma promessa. Não importa o que você viveu, não importa o que falaram para você, não importa o que fizeram para você, Deus, ele pode escrever algo novo e muito melhor. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira e eu vivo isso hoje. Eu sou uma mulher honrada, respeitada, valorizada. Tudo que eu não vivi no meu primeiro casamento, eu vivo hoje com meu marido. E debaixo da glória de Deus, da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Porque sem Ele nada eu sou. Nada. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. Então eu quero fazer uma oração para você que se encontra sem fé, sem esperança, achando que sua vida acabou, que não vai dar certo. Vai dar certo. Porque Jesus, ele faz nova todas as coisas e na sua vida ele fará nova todas as coisas. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Posso orar por você? Vou orar por você, receba essa oração. Escreva aqui embaixo que você aceita a minha oração. Senhor, hoje eu oro por cada mulher, por cada pessoa que viveu relações que a diminuíram. Que o Senhor traga cura, traga luz, traga libertação. Que toda dor seja visitada pela tua graça, pela tua misericórdia, Jesus. E que cada uma possa viver um tempo de respeito, de amor, de cumplicidade. Um tempo onde o Senhor seja o centro de tudo. Em nome de Jesus, amém. Que você possa viver o novo de Deus e que você seja respeitada, amada e que você viva o novo de Deus e que todas as coisas sejam feitas novas na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desta oração, clica no botãozinho de curtir e assine o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo você possa estar comigo, que a gente possa estar caminhando junto e orando junto. E se você conhece alguém que está passando por algo assim, compartilha esse vídeo. Deus é especialista em recomeços e eu sou prova viva disso. E se você quiser também que ore por você, escreva motivo de oração, seu nome, que eu estarei orando por você. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Até já.